Começa agora o IPAN Talks, podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Regularmente trazemos para você uma conversa franca e esclarecedora com um membro da magistratura ou das carreiras jurídicas sobre assuntos relevantes para a comunidade jurídica, para as instituições democráticas e para a sociedade em geral. Olá, eu sou Carlos Bateste e estamos iniciando mais uma edição do IPAN Talks, o podcast do IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. Neste programa vamos entrevistar o desembargador aposentado José Renato Nalini e abordar com ele, entre outros temas de sua especialidade, o direito constitucional, o aprimoramento do sistema de justiça e também o desenvolvimento da educação, da literatura, da arte, da cultura no país, áreas que também são objeto da atuação do nosso entrevistado. O desembargador José Renato Nalini aposentou-se em 2016, após quase 40 anos de carreira. Ele foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo no biênio 2014-2015 e deixou o TJSP para assumir a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a convite do então governador Geraldo Alckmin. Formado em Direito pela Universidade Católica de Campinas, na turma de 1970, nosso entrevistado é mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, onde integra bancas de arguição de candidatos a mestrado e doutorado. É professor desde 1981, atividade que nunca deixou de exercer, tendo lecionado em diversas instituições. E foi promotor de justiça, cargo que assumiu em 1973. Dedica-se ao estudo e ao ensino da ética geral e profissional e foi consultor do Banco Mundial para assuntos de reforma do judiciário e seleção de juízes. Em 2002, foi nomeado pelo Ministério da Justiça como conselheiro do ILANUD, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente. Escreveu os livros históricos Tribunal de Justiça, em 1990, e Tribunal de Alçada Criminal, em 1997. Além de ser coautor dos livros Responsabilidade Civil e Disciplinar dos Notários e Manual de Processo Penal, e ter coordenado inúmeras obras coletivas como Curso de Deontologia da Magistratura, Uma Nova Ética para o Juiz e Formação Jurídica, entre outros títulos. O desembargador José Renato Nalini ingressou na magistratura em 1976 como juiz substituto da 13ª Circunscrição Judiciária, com sede em Barretos. Também trabalhou nas comarcas de Monte Azul Paulista, Itu e Jundiaí, além da capital. Foi promovido em 1993 ao cargo de juiz do Tribunal de Alçada Criminal, onde ocupou os cargos de vice-presidente e presidente. Desembargador desde 2004, o magistrado foi eleito para integrar o órgão especial do TJSP por 2 vezes. No biênio 2012-2013, exerceu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça até presidir o TJSP. Foi diretor adjunto da Escola Nacional da Magistratura até o ano 2000 e é membro do Instituto Pimenta Bueno, que congrega os especialistas em Direito Constitucional da USP. Atualmente é presidente da Academia Paulista de Letras, reitor da Uniregistral, universidade corporativa mantida pela Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo, docente na pós-graduação da Uninove e também é colaborador de vários importantes jornais e periódicos brasileiros. Como os ouvintes puderam constatar nessa apresentação, nosso entrevistado acumula uma trajetória excepcional. É uma honra poder ouvi-lo no IPAN Talks, magistrado. A honra é nossa, Carlos. Eu fico muito feliz de poder conversar com você. Talvez não fosse necessário fazer esse retrospecto aí de uma longa jornada, mas eu fico muito feliz que a nossa presidente Ana Brugin, a quem eu tanto estimo e que é nossa amiga comum,
tenha me convidado para conversar com você. Estou completamente às ordens, vamos conversar. Obrigado. A percepção e a avaliação do público em relação ao Poder Judiciário brasileiro foram otimizadas nos últimos tempos, principalmente pela atuação do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição e responsável pela última palavra na interpretação dos princípios constitucionais. Ultimamente, porém, o STF tem sido acusado de ativismo judicial e de interferir de forma inadequada nas prerrogativas dos demais poderes. Como respeitado especialista em direito constitucional, desembargador, como o senhor vê esse quadro? Bem, a sociedade mudou e não seria possível que o Poder Judiciário se mantivesse o mesmo daquela época em que eu ingressei no sistema justiça, na década de 70, não é? Nós tivemos uma multiplicação das faculdades de direito. Isso deflagrou no Brasil uma beligerância que eu considero patológica. Há quem enxergue o excesso de processos como um termômetro saudável, ou seja, a Constituição de 88 foi aquela que mais acreditou no Poder Judiciário, ampliou a legitimidade daqueles que podem provocar o Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade das leis, criou outras figuras para que se possa chegar diretamente ao Supremo. Ou seja, esses dois fatores, o excesso de faculdades de direito, a previsão constitucional de que tudo deva ser levado ao Poder Judiciário, fez com que nós chegássemos a uma situação em que o Brasil já teve 100 milhões de processos em curso. Isso é uma patologia porque sugere ao restante do mundo que todos os brasileiros litigam, porque se o processo é tipicamente uma luta civilizada entre duas partes, autor e réu, se há 100 milhões, daria impressão de que 200 milhões de pessoas estariam litigando, umas contra as outras, o que seria o Brasil inteiro naquela época. Não é isso. É claro que o Estado é um grande cliente do Poder Judiciário, mas a questão do ativismo que você me falou não é totalmente responsabilidade do Supremo. É que com esse rol de atribuições ampliado pelo Constituinte, todas as questões chegam ao Poder Judiciário. E nós temos um sistema que eu considero hoje bizarro de processar as questões que devem ser apreciadas pela justiça. Porque, de tanto apreço ao duplo grau de jurisdição, nós chegamos a um quadro surreal de 4 graus de jurisdição. Nós começamos com juiz de primeiro grau, depois passamos por um tribunal local, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral. Depois as causas chegam ao Superior Tribunal de Justiça e finalmente podem chegar e invariavelmente chegam ao Supremo Tribunal Federal. Então, como nós sabemos que o judiciário não procura processos, ele apenas age quando provocado, aquilo que se chama ativismo judicial advém de algumas causas. Por exemplo, o Supremo é obrigado a suprir a ausência de normatividade. Se o legislador não enfrenta questões controvertidas, essas questões chegam ao judiciário e o judiciário é obrigado a se manifestar sobre elas, não é? Então, nós temos de olhar o lado positivo do Supremo Tribunal Federal, que é o de garantir a democracia no Brasil nos últimos anos. Não fora a postura corajosa do Supremo Tribunal Federal e nós poderíamos ter mergulhado numa aventura autoritária, não é?
Eu não condeno o Supremo, não recrimino o Supremo pelo que se chama ativismo. Esse ativismo é a negligência, a omissão dos demais poderes em cumprir adequadamente as suas atribuições e recorrerem sistematicamente ao Poder Judiciário para que ele supra essa ausência de definição de questões importantes. Eu criticaria no Supremo Tribunal Federal outras condutas que acho que são exageradas, como essas viagens sustentadas por empresas jurisdicionadas, não é? Isso sim, eu acho que não é alguma coisa eticamente sustentável, como também a advocacia dos familiares dos ministros. Isso acontece tanto com o Supremo Tribunal Federal como em relação ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse aspecto eu sou crítico, mas com respeito, mas reconhecendo que a ação positiva do Supremo é superior a esses pequenos aspectos que podem vir a ser corrigidos. A propósito disso, o senhor sempre se dedicou ao aprimoramento do sistema de justiça brasileiro. Seria possível o senhor oferecer aos ouvintes do Epantalks uma visão sobre os caminhos que ainda precisam ser trilhados para que se obtenha um melhoramento efetivo da prestação jurisdicional do país? Por exemplo, o senhor acredita que a digitalização dos processos ofereceu um resultado adequado? Que pontos no sistema jurídico brasileiro exigem um novo olhar e uma mudança efetiva, na sua opinião? Quando exerci a presidência do Tribunal de Justiça, eu implementei o processo 100% digital e os meus queridos colegas me afirmam que isso permitiu que o Tribunal de Justiça de São Paulo aumentasse a produtividade e não ficasse sequer um dia sem oferecer jurisdição. Agora, aquela profunda reforma estrutural do Poder Judiciário no Brasil ainda não foi feita. Eu, modestamente, acredito que ela precisaria começar pela nova sistemática de recrutamento dos quadros das carreiras jurídicas. Estamos falando de juiz, mas também de promotor, defensor público, procurador do Estado, os delegatários das funções extrajudiciais, dos serviços extrajudiciais. Porque nós estamos fazendo um concurso baseado apenas na memorização. E hoje, os dados estão todos disponíveis, a internet nos permite consultar todas as grandes bibliotecas do mundo, toda a bibliografia, toda a doutrina, toda a jurisprudência. Então, decorar não é mais suficiente. Nós estamos cometendo o mesmo erro da educação em geral, que é descuidar das competências socioemocionais. Então não adianta um profissional ser bem erudito, saber de cor as coisas, se ele não tem sensibilidade, se ele não tem capacidade de trabalho, se ele não tem comiseração pelo semelhante, se ele não tem empatia, se ele não tem capacidade de se comunicar. E isso está acontecendo em todas as outras carreiras, porque nós sabemos que as pessoas são recrutadas pelo aspecto cognitivo, mas são dispensadas pelos seus deslizes emocionais. Nós precisamos de pessoas que saibam que vão ingressar no sistema justiça, num país extremamente desigual, em que juiz, promotor e todos os demais operadores são também responsáveis pelo objetivo nacional permanente de eliminar a miséria e reduzir as desigualdades. Então isso eu acho que nós estamos em falta ainda. Nós estamos recrutando pessoas que vão, às vezes, desempenhar uma missão, são eruditas, são cultas, são tecnicamente preparadas, mas não se
não se conscientizam de que se espera mais do sistema justiça. Além disso, nós precisaríamos fazer com que o Supremo Tribunal Federal fosse convertido em corte constitucional e deixasse toda a competência que ele amealhou e da qual ele não quer abrir mão, que faz com que cada ministro tenha 11 mil processos, mas tenha à sua disposição uma equipe valorosa de juízes que são aqueles que preparam os votos. Nós precisaríamos de uma Corte Suprema que cuidasse apenas da constitucionalidade e não fosse a quarta instância da justiça. E o Superior Tribunal de Justiça deveria ser uma corte de unificação, assim como ele foi... a inspiração, ele foi concebido para ser uma corte de unificação, como no modelo italiano. Ou seja, nós temos 26 estados membros, mais o Distrito Federal, um só Código Civil, um só Código Penal, um só Código Processual. Então, não há possibilidade de que em todos esses estados membros e no Distrito Federal haja a mesma leitura do dispositivo legal, pode haver julgamentos contraditórios. Então, a Corte de Unificação, ela cuidaria apenas de unificar a jurisprudência. Não deveria ser terceira instância, não é? Hoje no Brasil, as pessoas sabem que percorrer a trajetória do judiciário até obter uma solução definitiva, derradeira, final, é um calvário a duração das lides, até porque nós temos um sistema recursal caótico. Nós podemos recorrer inúmeras vezes, né? Embargos de declaração, por exemplo, podem ser formulados inúmeras vezes. Então, em brevíssima síntese, um novo concurso, não é, que contemplasse mais as aptidões pessoais, as competências socioemocionais de quem pretenda ser juiz, e não que ele conheça toda a legislação, toda a doutrina e toda a jurisprudência. Em artigo recente, publicado no Jornal Estado de São Paulo, o senhor escreveu que alguns problemas recorrentes registrados no Brasil são um atestado de que a sociedade brasileira está muito longe de um estágio civilizatório compatível com os anseios nacionais. O senhor se referia especificamente à catástrofe climática na região sul do país. E o senhor defendia que a universidade, o terceiro setor, o empresariado, as associações beneméritas se colocassem a serviço das soluções, muito além de apenas apresentar reclamações. O que falta, na sua opinião, para que isso efetivamente aconteça no país? Nós precisamos de uma nova educação. A nossa educação, então, acabamos de falar de como são recrutados os juízes, promotores, defensores, não é? Tudo é baseado na transmissão de informações, na transmissão de dados. E nós vamos negligenciando cuidar da saúde da alma. Os educandos, eles devem ser formados para que nós tenhamos uma sociedade fraterna, uma sociedade mais do que solidária. O Constituinte de 88, ele teve a ousadia, a coragem de transformar fraternidade, que é uma virtude, né? Vem no fim dessa civilização cristã, né, da tradição cristã, amai-vos uns aos outros, né, que o Terêncio dizia, é tão absurdo que é capaz de ser verdade. Vamos acreditar porque é absurdo. Amar o semelhante, como a si mesmo, né? Mas o Constituinte colocou na Constituição que a fraternidade é uma categoria jurídica. Então nós deveríamos criar as crianças, as novas gerações, para que fossem mais tolerantes, respeitassem uns aos outros, houvesse maior polidez, maior cordialidade, né?
maior solidariedade, maior caridade, para que nós pudéssemos construir uma sociedade fraterna. Numa sociedade fraterna, não vai haver intolerância, não vai haver egoísmo, não vai haver essa atribuição da responsabilidade sempre ao outro. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa, não é problema meu, isso é problema do governo. Não, governo é um servidor que está ali para atender a população, né? Então, as pessoas acreditam que não tem responsabilidade nenhuma. E o Constituinte já sinalizou, Carlos, o que ele quer do Brasil. Em 1988, ele deixou uma mensagem de que nós deveríamos converter a nossa democracia representativa, que tem tantas falhas, as pessoas não se sentem representadas por aqueles mandatários nos quais eles votaram, né? Elas votaram. Não. Então, como a democracia representativa está carente, está deficiente, o Constituinte acenou com uma democracia participativa, ou seja, as pessoas têm de participar. E participar significa se entranhar nas questões, tentar resolver os problemas. Todos nós podemos resolver pequenas questões, pequenos problemas, né? Sem esperar que seja o governo o único responsável pela solução de todas as questões que nos afligem, que nos atormentam. E é lógico que também o judiciário, ele se ressente disso. Se nós fizermos pesquisa sobre a satisfação da população em relação à justiça, não vamos ter surpresa em saber que muita gente critica e acha que nós não temos a justiça que deveríamos ter, a justiça dos nossos sonhos, né? E eles têm razão nesse aspecto, porque um processo que dura dezenas de anos não pode resolver uma questão, né? Então, às vezes, os juízes reclamam, tem muito processo, eu trabalho o dia todo, trabalho à noite, trabalho fim de semana. Eu sei, mas ninguém é obrigado a ser juiz. A pessoa que vai ingressar na magistratura tem que se sentir muito feliz, muito realizada, solucionando o problema alheio, né? Então, por isso é que, às vezes, nós temos muitas hipóteses de falta de vocação. Há muitos desvocacionados nas nossas carreiras. Magistratura, Ministério Público, Defensoria, né? Nós precisamos de pessoas vocacionadas, eticamente comprometidas com solução de problemas. Há quem diga que a adoção de políticas públicas adequadas seria capaz de resolver essas questões, inclusive ligadas a todas as áreas, não apenas científicas, mas até a áreas em que o senhor também se dedica muito, às letras, à arte, à cultura. O senhor acredita que o estímulo a políticas públicas adequadas poderia aperfeiçoar e melhorar a educação? Uma educação completa, Carlos, é uma educação que não se resuma às letras, à matemática, à geografia, às ciências. Tem de ser uma educação que leve a pessoa a observar a natureza, a observar todas as manifestações que refletem o talento, a criatividade, a vontade de tornar o mundo mais colorido, o mundo mais musical, o mundo mais amistoso, né? Então, nós precisaríamos, ao lado daquela educação formal, fazer com que as pessoas adotassem práticas que as tornassem mais felizes, mais de bem com a vida, né? Fossem as práticas
que elas encontrassem nas suas aptidões. Alguém gosta de fazer jardinagem, outra pessoa gosta de correr, outra de andar de bicicleta, de nadar, de pintar, de fotografar, de observar pássaros, não é? De criar pequenos animais, não é? De fazer games. Há uma juventude muito criativa, muito inovadora, que é capaz de fazer games que não são apenas divertimentos, são instrumentos de aprimoramento do conhecimento, né? As atividades lúdicas. Isso tudo faria com que a nossa sociedade ela aprendesse também a dialogar, a encontrar a beleza na arte alheia, a tentar se interessar por aquilo que os próximos, os vizinhos, os semelhantes também fazem, e com isso nós teríamos maior facilidade em dialogar e em resolver os nossos problemas de uma forma consensual. Esse caminho a justiça precisa percorrer também, incentivar as pessoas a optarem pela composição consensual de controvérsias. Quando se chega a um acordo, nós temos uma solução eticamente superior à solução da sentença, da decisão judicial. Porque no processo, embora nós chamemos a parte de sujeito processual, objeto da vontade soberana do Estado juiz. Então, a solução é negociar, é se compor, é transacionar, é fazer mediação, negociação e chegar a um acordo que satisfaça ambas as partes, não apenas a uma delas. Nós entrevistamos o desembargador aposentado José Renato Nalini. Obrigado por sua participação no IPAN Talks, magistrado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carlos. Foi muito bom conversar com você. Estamos encerrando o IPAN Talks de hoje. Mas antes, trazemos algumas informações sobre as atividades do IPAN, o Instituto Paulista de Magistrados. O projeto Eu Tenho Voz do IPAN apresentou para cerca de 400 familiares de alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Marina de Almeida Rinal de Carvalho, em Jundiaí, a peça Marcas da Infância, que ensina crianças e adolescentes a se defenderem do abuso sexual e da violência física e psicológica. A peça já havia sido apresentada na mesma escola para cerca de 900 alunos, e com essa apresentação se encerraram os trabalhos do projeto em Jundiaí. Neste ano foram 5 escolas visitadas nas regiões periféricas do município e a peça atingiu cerca de 4.600 crianças e mais de 2.000 familiares de alunos. Teve início neste mês de outubro, com mais 2 turmas, o curso de formação de facilitadores de processo circular na região de Heliópolis, em São Paulo. A formação é encabeçada pelo Grupo Gestor Interinstitucional de Justiça Restaurativa do território de Heliópolis, atualmente composto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela Diretoria de Ensino da região Centro-Sul, a Supervisão Técnica de Saúde do Ipiranga, o Conselho Tutelar do Sacomã e a União de Núcleos, integrada por associações dos moradores de Heliópolis e região. A formação faz parte do projeto de expansão da Justiça Restaurativa em Heliópolis 2024, que novamente é realizado em parceria com o Instituto Paulista de Magistrados. Você sabia que o IPAN mantém convênios com o Centro de Estudos Notariais e Registrais o CENOR de Portugal, com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, com o Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e com a Associação de Estudos Europeus de Coimbra? Acompanhe no site do IPAN as iniciativas de cooperação com essas entidades e participe das iniciativas programadas, como a realização de conferências, colóquios e seminários
que contribuem para a formação e aprimoramento dos magistrados brasileiros e para a prestação jurisdicional, além de aproximar e estreitar relações com o Poder Judiciário e a magistratura do Brasil e de Portugal. Agradecemos a sua audiência nesta edição do IPAN Talks. Para acompanhar todas as iniciativas e eventos do IPAN, acesse o site www.ipan.com.br e as mídias sociais do Instituto no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Até o próximo programa. Termina agora o IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Se quiser mais informações sobre o programa ou sobre as atividades e benefícios oferecidos pelo IPAN, envie um e-mail para ipan@ipan.com.br ou ligue para o Instituto. Telefone 11 3105 9290. Até o próximo programa.